No ano de 1995, Mike Marcum, conhecido como Mad Men, Homem Maluco, em português, tentou construir uma máquina do tempo no quintal de sua casa em Stanberry, Missouri, Estados Unidos. Ele estava determinado em conseguir viajar no tempo, tal como nos filmes de ficção. A motivação? Ele queria os números da loteria. Assim, Marcum começou a criar um dispositivo chamado Jacob's Ladder, escada de Jacó. Basicamente é um dispositivo tecnologicamente avançado, onde um arco voltaico desfila por duas varetas metálicas, subindo até desaparecer no ar. Mas Marcum teria efetuado modificações em seu dispositivo. Um desses elementos, conforme confidenciou a amigos, foi que seu mecanismo usava um laser de um tocador de CD modificado para reduzir a resistência do ar entre dois polos. Isso produzia um arco contínuo, um resultado incomum ao ligar o dispositivo. Em seus experimentos com o estranho artefato, Marcum notou que ao ligar, surgiu um tipo de campo de calor sobre o objeto, mas era de forma circular, formando um vórtice. Então ele decidiu lançar um parafuso de chapa metálica através daquele vórtice para ver o efeito e o que aconteceria. Marcum se espantou ao ver que o objeto simplesmente desapareceu, como mágica, diante de seus olhos e, meio segundo depois, reapareceu igualmente como que num passe de mágica, a poucos metros de distância. Na época ele tinha apenas 21 anos e era estudante do curso de eletricista. Em comparação com seus amigos, pode-se dizer que Marcum era bastante inteligente. A invenção de Marcum parecia estar indo no caminho certo, no entanto, havia um problema: seu dispositivo de viagem temporal precisava de muita energia para funcionar. Depois de mais alguns testes, o conjunto de laser adaptado do aparelho de som pegou fogo. Marcum precisou voltar à estaca zero, e imaginou que já que teria que reconstruir a máquina novamente, ele poderia usar transformadores maiores também. Seu plano original era comprar os transformadores, mas eles eram muito caros. Assim, o audacioso inventor recorreu ao improviso, roubar em nome da ciência. Na usina local, havia 6 transformadores antigos. Marcum roubou 6 transformadores pesando mais de 136 quilos de uma subestação de St. Joseph em King City, Missouri. Ao testar seus experimentos, ele causou um blackout massivo em vários quarteirões de seu bairro. Momentos depois, o xerife do condado de Gentry, Eugene Lupfer, o prendeu com um mandado dentro de sua casa em 29 de janeiro de 1995, por roubar os transformadores. Após vários meses na prisão, Marcum foi libertado. Então ele foi convidado para participar do famoso programa de rádio Art Bell, em Coast to Coast AM. Lá, Mike contou a história do parafuso e seus planos para construir uma máquina do tempo, prometendo que de agora em diante o faria legalmente. Marcum disse à Art que ainda tinha as intenções de outro experimento, mas que não tinha dinheiro ou peças suficientes para tal. Durante a entrevista, ele deu seu número de telefone e, conforme o relato de seus amigos, recebeu ligações ininterruptas por 3 dias. O povo americano, por natureza, possui um senso de apoiar invenções de modo que, logo após a participação no programa Art Bell, Marcum achou um investidor. O show realmente ajudou Marcum porque muitos ouvintes compartilharam ideias, financiamento e doaram as peças necessárias para construir seu tão esperado dispositivo. Com a ajuda e as doações de seus ouvintes, seu próximo projeto de máquina do tempo se tornaria ainda mais poderoso e muito maior do que o anterior. Enquanto o motor original funcionava à taxa de quilowatts, desta vez foi reprojetado para 3 megawatts. Seu plano, como convém a basicamente qualquer inventor, era testar o aparelho em si mesmo. Além disso, Marcum instalou um campo magnético rotativo que ele adaptou seguindo planos do que seria aquele usado pelos militares dos Estados Unidos no experimento Filadélfia, deixando toda essa história muito mais curiosa. Ele disse que os campos magnéticos rotativos são mais eficazes e eficientes. Art Bell teve Mike Marcum como convidado novamente 1 ano depois. Marcum afirmou que naquele ponto sua pesquisa já havia apresentado avanços muito significativos, e ele já estava fazendo experiências mais sofisticadas.
Segundo ele, o vórtice eletromagnético já era grande o suficiente para um homem entrar. A entrevista terminou com Marcum alegando estar prestes a gerar a quantidade desejada de voltagem para fazer a máquina funcionar. Quando questionado sobre o que levaria consigo se um dia conseguisse viajar no tempo, Mike disse que levaria consigo seu telefone celular. No final do show, Mike decidiu dar seu endereço em vez de seu número de telefone. Mike Marcum, durante a segunda e última participação no programa de Bell em 1996, disse que tinha 30 dias restantes para completar sua máquina do tempo de modo legal. Desde então, nada mais foi ouvido de Mike Marcum. Existem muitos rumores sobre ele em vários fóruns, que especulam seu possível destino. Na década de 1930, a polícia encontrou um homem morto em uma praia da Califórnia. Ele foi esmagado até a morte em um estranho tubo de metal. O homem estava irreconhecível e um dispositivo misterioso foi encontrado perto de seu corpo. A pessoa que ligou para a polícia disse que o dispositivo parecia um telefone celular. Seria esse cadáver misterioso, nunca reconhecido, o próprio Marcum? É impossível saber. Em meados de 2015, em um fórum de atividades paranormais na internet, um usuário identificado pelo nome de Real Madman Marcum disse ser Marcum e escreveu: "Há rumores de que eu estou morto, e ainda, que eu viajei para 1930 e morri em um tubo em uma praia." Quem quer que seja que postou essas fotos de um ruivo, esse também não sou eu. O que quer que seja que tenha sido encontrado em 1930 não era eu, mas também ouvi dizer que foi desmascarado. Quando alguém o perguntou se ele tem algum plano em andamento de uma máquina nova, ele respondeu: "Sim, mas está parado no momento até eu conseguir alguns inversores. Eu tenho alguns painéis de 24 volts no meu ônibus para um projeto, mas não estão bons para uso." Seus seguidores perguntaram para o suposto usuário do fórum provar que ele era o verdadeiro Madman, mas ele não demonstrou qualquer evidência de ser o verdadeiro Marcum. O que aconteceu com Mike Marcum? Conforme indicado, existem várias histórias sobre o paradeiro de Mike Marcum. Alguns indicam que ele ainda está vivo e com o passar dos anos ele parece um pouco diferente. Outros indicam que efetivamente desapareceu sem deixar vestígios. O que você pensa dessa história? Tem algum relato ou experiência que gostaria de compartilhar conosco? Queremos saber sua opinião. Obrigado por assistir até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo mistério.